Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é escravidão. O termo escravo vem do latim, que significa esclavos, ou seja, pessoa que pertence a outro, ou eslavos, no caso, grupo étnico eslavo, que foi um dos que mais sofreu a violência e a escravidão, principalmente no período antigo. Em relação à diferença entre a escravidão do Brasil colonial e da América e a escravidão no período da Antiguidade, é importante frisar que na Antiguidade geralmente os prisioneiros de guerra que eram feitos escravos. Nós tínhamos na Grécia e Roma Antiga, além dos prisioneiros, a questão das dívidas. Os indivíduos que não saldavam suas dívidas também poderiam, por um determinado período, ser submetidos à escravidão. Aqui na América, nós tínhamos maias, incas e astecas que também submeteram outras nações indígenas ao regime de escravidão. Na África, nós tínhamos as rivalidades entre as tribos e que os que eram os vencedores acabavam subjugando os derrotados, obviamente instituindo para eles também esse regime de escravidão. A ideia hoje é nós falarmos de 4 personagens que estão relacionados a esse tema. 3 deles que lutaram contra o fim do preconceito e a escravidão, e um deles que esteve intimamente ligado com a propagação da escravidão exclusivamente aqui no Brasil e na América. Eu gostaria de citar uma das frases mais importantes do Martin Luther King a respeito desse tema. O que vale não é o quanto se vive, mas como se vive. Outra frase bem impactante. Os que negam a liberdade aos outros não merecem liberdade, de Abraham Lincoln. Essas duas pessoas foram personagens icônicos dos em relação à luta contra a escravidão e o preconceito racial. Martin Luther King Jr., ativista pelos direitos dos negros, em 1964 recebeu o Nobel da Paz. Já Abraham Lincoln, o presidente mais lembrado e idolatrado dos Estados Unidos da América, responsável pelo fim da escravidão, foi assassinado por um sulista escravista que não aceitava que os negros fossem livres. Francisco Félix de Souza era filho de um grande traficante de escravos e de uma escrava. Aos 17 anos foi alforriado e aos 23 anos de idade muda-se para a África, em Daomé, atual Benin, e lá começa a traficar negros para o Brasil e para Cuba. Na época se torna um dos mais ricos e mais prósperos traficantes de escravos. Veja bem, pessoal, que ironia. Um ex-escravo conseguiu ser alforriado e fica praticando ou praticou por muito tempo, ganhou muito dinheiro com isso e se tornou um dos mais importantes traficantes de escravo de todos os tempos. E por fim, aqui gostaria de mencionar a obra, a poesia Navio Negreiros, do mais importante poeta brasileiro negro e que lutou contra o preconceito e a escravidão nesse país, Castro Alves. Nós temos aqui uma parte, um fragmento do seu poema que diz o seguinte. Ele foi feito em 1880. Senhor, Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Nesse trecho percebemos os horrores que a escravidão proporcionou no Brasil e na América. Importante nós enaltecermos que
tivemos outros nomes que defenderam o fim da escravidão. Porém, hoje escolhemos esses 4 personagens. Poderíamos ter citado Malcolm X, a Princesa Isabel, Chiquinha Gonzaga, Rosa Parks, Madiba, Nelson Mandela, entre outros, que são figuras importantíssimas da história do Brasil e mundial que estiveram intimamente ligadas a esse processo. Lembrando que o ano de 2020, além da pandemia, nós tivemos várias manifestações e reivindicações pelo fim do preconceito, e pela discriminação e pela valorização do negro na sociedade mundial, inclusive através do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, que foi muito impactante e que a sociedade mundial realmente se manifestou e não tolera mais esse tipo de situação. Então é o seguinte, pessoal, um grande abraço para vocês, espero que estejam todos bem e nos encontramos num próximo momento.